Bem, meus irmãos, está chegando aqui a nossa hora. Hoje, dia 15 de janeiro de 2022, sábado às 16h15, é o horário que nós começamos o nosso estudo das epístolas de Paulo. Então, antes de começarmos o estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos nós aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, para mais uma tarde de estudos, de reflexão desse evangelho abençoado que foi nos trazido por Paulo de Tarso em suas epístolas. Que possamos nos concentrarmos bastante para aprendermos esses ensinamentos, mas, acima de tudo, para colocarmos em prática. E nesse momento, Senhor, eu lhe peço a sua misericórdia, a sua compaixão para todos os nossos irmãos que, nesse momento, no nosso país e no mundo, se encontram em sofrimento. Em particular, eu peço pelos nossos irmãos do estado da Bahia, do estado de Minas Gerais, que foram vítimas das chuvas, dos acidentes naturais, que perderam suas casas, alguns irmãos desencarnaram, que todos possam ser amparados, Senhor, que eles possam ser esclarecidos, que eles possam ser consolados, assim como as famílias desses irmãos que desencarnaram, que se encontram em sofrimento, se encontram algumas revoltadas, que todos possam receber o teu consolo, o teu amor, como também os nossos irmãos que se encontram desabrigados. Que nós possamos continuar aqui, sempre vibrando com muito amor por todos aqueles que necessitam. E te rogamos também o teu amparo, a tua compaixão para com cada um de nós, para com nossos lares, nossos familiares, nossas casas espíritas. E assim, abraçados pelas vibrações amorosas que vêm do alto, que vêm do coração desses amigos espirituais queridos, que conosco se reúnem nas tardes de sexta para estudar, para nos amparar, para nos inspirar, e abraçados pelo carinho, pelo amor do Mestre Jesus, te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos os nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus amigos que chegaram agora, eu pedi aos companheiros que pegassem o Livro dos Espíritos e a Bíblia. E na Bíblia, abrissem no Novo Testamento a Carta aos Romanos, que é a primeira carta de Paulo após o Ato dos Apóstolos. É a primeira carta que Paulo escreveu que se encontra aqui na Bíblia. Você vai encontrar Evangelho de João, que é o último, Ato dos Apóstolos, e após o Ato dos Apóstolos é a Carta aos Romanos, no capítulo 13, tá? Hoje, inicialmente, nós não vamos estudar este livro, que é o livro base do nosso estudo. Não vamos usá-lo, não. Nós vamos estudar diretamente aqui no Evangelho, no Novo Testamento, na Carta aos Romanos, primeira carta depois do Ato dos Apóstolos, no capítulo 13, tá? Então, todo mundo já pegou, todo mundo já abriu, capítulo 13. Eu vou pedir para a Denise ler para a gente o capítulo 13, versículo 1. Denise, você pode ler para a gente? Capítulo 13, versículo 1 da Carta aos Romanos. Ainda não peguei, Rosa, um momento. Então, dá tempo de todo mundo pegar aí. Carta aos Romanos, capítulo 13. Primeira carta das epístolas romanas, das epístolas de Paulo. A Denise vai ler o versículo 1. Capítulo 13, versículo 1.
Vamos lá, rapaziada, por causa do nosso horário. Capítulo 13, versículo 1. Submissão aos poderes civis. Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Tudo bem. Não fecha a Bíblia, tá? Deixa aberta aí na carta aos Romanos. E esse versículo, quando nós começamos a lê-lo, ele pode trazer para a gente uma série de questionamentos. Porque ele diz aqui: todo homem se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Então, gente, primeira coisa, a gente tem que entender que o espírito, ele evolui da ignorância para a sabedoria, do instinto para o amor pleno. Não há privilégios na criação. Todos nós estamos enquadrados na lei de progresso e convidados ao esforço para a subida até a plena iluminação interior. Então, é assim que nós caminhamos. Nós começamos ali da ignorância, lembra? Fomos criados simples e ignorantes. Todos caminhando do instinto, que era o instinto que comandava aqueles homens do passado, né? Aqueles homens da caverna, aqueles homens que ainda não tinham um raciocínio claro. Então, ele vai caminhando do instinto para o amor. E não há nenhum tipo de privilégio na criação. Todos nós estamos enquadrados na lei de progresso. Todos. E somos convidados, tá? Ao esforço para a subida, até a plena iluminação interior. Então, todos têm que caminhar, dar aqueles passos, trabalhar, fazer o esforço, sem privilégios, até conquistarmos a qualidade de espíritos puros. Vamos dar uma olhadinha aí no Livro dos Espíritos, na questão 779. 779. Parte terceira, capítulo 8 da Lei do Progresso. Marcha do Progresso. Questão 779. Kardec pergunta aos espíritos: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, viver em sociedade é auxiliar um ao outro, porque nós vamos crescendo, vivendo em sociedade, um ajudando o outro. Por isso que não existe muita vantagem no indivíduo que se isola da sociedade, do mundo, vai morar lá no Tibete, né, se isolando, porque ele deixa de ter o convívio social. E é durante o convívio social que a gente mais cresce, né? Vamos dar uma olhadinha na questão 781. Kardec pergunta: tem um homem o poder de paralisar a marcha do progresso? O homem pode deter a marcha do progresso? Os espíritos respondem: não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. O homem, ele não vai conseguir deter a marcha do progresso, mas ele pode atrasar um pouco o progresso. Isso ele pode fazer, atrasar um pouco o progresso.
mas ele não consegue detê-lo, mas atrasar um pouco ele pode. Então, quando o espírito chega a se tornar, né, quando ele caminha, faz todo aquele caminhar dele pela escala evolutiva, ele chega ao ponto de uma grande autoridade máxima, que é o espírito, né, o espírito superior, que é o espírito puro, depois que você vai caminhando. Porque nós aprendemos no Livro dos Espíritos que existe a escala espírita. Essa escala espírita que existe aqui no Livro dos Espíritos, que começa na questão 100, tá lá, questão 100, escala espírita, e vai até a questão, deixa eu pegar aqui, que vai até a questão 112, 113, que é dos espíritos puros, é a escala espírita que nós conhecemos. Mas existe, e a Revista Espírita traz, uma outra escala espírita, que é a escala dos espíritos puros. Que existe uma outra escala. Mas para a gente estudar essa outra escala, não tem muito sentido agora, né? Se a escala em que nós estamos colocados nós nem conhecemos. Então, esses espíritos que chegam ao ápice do conhecimento esse que nós vemos da escala espírita, eles são chamados também de potestades superiores, tá? Então, quando o espírito chega a esse patamar, né, ele se torna uma potestade, ele se torna uma autoridade, um espírito superior. E aí, ele tem uma autoridade, né? Ele tem uma autoridade muito grande sobre nós. E muita gente no passado chamavam esses espíritos de arcanjo, de anjos, de serafins, né? Ele é um anjo de Deus, ele é um arcanjo de Deus. Mas, na realidade, esses arcanjos são esses espíritos que galgaram essa escala espírita, né? E ele tem a autoridade do Senhor para realizar grandes obras, como Jesus realizou, não é? Seu nome, colaborando na organização do universo, na cocriação dos mundos e na condução da comunidade dos espíritos ainda inferiores. Então, ele se coloca numa posição que ele conquistou por merecimento e agora ele vai trabalhar recebendo de Deus a autoridade para ajudar todos os seus irmãos que ainda não chegaram ao nível dele. Essa é a condição de Jesus. Um espírito que caminhou, fez o seu próprio esforço, não recebeu nada de graça, porque para o Senhor não há privilegiado. Tudo que nós conquistarmos é com o nosso próprio esforço. Chegou à posição que chegou e recebeu de Deus a autoridade para realizar as obras que ele realizou e continua realizando para auxiliar os seus irmãos. Então, Jesus é um integrante da falange dos espíritos puros, porque não existe só um espírito puro, já existem milhares de espíritos puros, porque Deus sempre criou e continua criando. Então, já existem outros espíritos puros, né? Jesus, ele é responsável pelo nosso sistema solar e outras coisas mais que nós não sabemos. Inclusive, no Livro dos Espíritos, na questão 625, quem quiser abrir aí e ler, diz aqui, na parte terceira, capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao
homem, para lhe servir de guia e modelo. Repara que ele falou ao homem, Jesus. Para o homem, tem uma nota de Kardec. Jesus constitui o tipo da perfeição moral. Olha só, presta atenção no que o Kardec escreve, porque às vezes a pessoa não presta atenção. Ele diz assim, ó, para o homem, eu, vocês, somos homens. Homens quer dizer humanidade. Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Percebeu o que ele falou? Na Terra, no nosso planeta, e somente no nosso planeta, Jesus é o tipo de perfeição moral a que nós podemos aspirar. Então, ninguém aqui na Terra pode aspirar a se tornar um espírito puro maior que Jesus. Existem outros? Existem. Mas na Terra, a quem nós temos que aspirar a ser semelhante? A Jesus. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. A doutrina, a lei é de Deus. Porque sendo ele o mais puro de quantos apareceu na Terra, entendeu? Ele é o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, não no universo. No universo tem outros espíritos puros, mas na Terra, até então, quando foi escrito esse evangelho, só tinha aparecido Jesus, tá? O Espírito Divino o animava. Então, ele é a figura máxima que nós aqui na Terra podemos aspirar, nos tornarmos iguais. Para nós, são esses espíritos superiores, para nós, eles são como irmãos mais velhos. Não são deuses, como muita gente pensa. São irmãos, como se fossem irmãos mais velhos, né? Mas que também estão sujeitos às ordenações de Deus, tá? Mais um com ele, porque eles dizem, né, e deixam isso bem claro, eles dizem assim, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Por quê? Porque eles compreendem a vontade de Deus. Nós ainda não compreendemos. Nós ainda não compreendemos a vontade de Deus, tá? Então, eles dizem, mas um com ele, porque eles fazem perfeitamente a sua vontade. Por isso convém que nós nos submetermos à sua orientação, à orientação desses espíritos superiores, porque eles já têm a boa experiência e são o caminho para a verdade e a vida saudável. Por isso que Paulo diz assim, eu vou ler novamente o capítulo 13, versículo 1. Todo homem se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Então, muita gente aqui, o que faz? Está trazendo essa mensagem para o mundo da matéria, para o mundo que a gente vive, entendeu? Ele está falando aqui que todo homem se submeta às autoridades constituídas. Autoridade constituída, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Então, a verdadeira autoridade
estão com os espíritos mais sábios, mais superiores, mais puros, que nos inspiram, como Jesus e outros que já estão nesse caminho, não é? Francisco de Assis, Paulo de Tarso, alguém duvida que sejam espíritos, que alguns deles até já tenham se tornado espíritos puros? É deles que vem a autoridade a qual nós devemos nos submeter. Porque eles trazem a palavra do Senhor para nos ajudar. Entenderam o sentido do que Paulo está querendo dizer aqui? E também, se alguém quiser trazer isso para o mundo que a gente vive, nós vivemos numa sociedade, né? Então, quando ele diz assim, todo homem se submeta às autoridades constituídas. Muita gente, autoridades constituídas são aquelas que estão acima de nós, bom? Muita gente vivendo em sociedade, até no meio social, político que vive, eu não vou me submeter à autoridade de um homem que está fazendo um monte de besteira. Quando ele escreve isso, trazendo para o nosso mundo de hoje, se submeter à autoridade não quer dizer que você tenha que concordar com tudo que aquela criatura fala. Você, como vive dentro de uma sociedade, e você vive sob a autoridade de uma Constituição, que nós vivemos num país democrático, você tem meios dentro da lei para protestar. Não tem? Nós temos os nossos representantes que nós elegemos no Senado, na Câmara dos Deputados. Nós podemos, como muitas pessoas fazem, fazer petições aos deputados, petições aos senadores, que vão levar para o Supremo Tribunal Federal, que vão buscar dentro da lei atender às nossas necessidades. Nós temos o instrumento mais poderoso do mundo, que é o voto para eleger. Agora, o que nós não podemos é partir para a violência. Entendeu? Eu não concordo com o que aquele indivíduo está fazendo. Aí eu vou partir para a violência para contestar aquilo. Não vai adiantar. Porque a violência vai gerar o quê? Mais violência. Então, como nós vivemos dentro de uma democracia, nós temos meios legais para protestar, sem precisar ir ao máximo que é a violência. Porque nós temos caminhos para isso. Por isso está aqui. Agora, nós estamos submetidos às autoridades constituídas. Quer dizer, nós temos, como vivemos em uma sociedade, que viver com disciplina, com organização, respeitando os nossos semelhantes, não é? E quando a gente não concorda, existem meios legais para que a gente proteste. Então, não tem pessoas que fazem abaixo-assinado, né? Fazem petições, aí os deputados, senadores encaminham, aí o Supremo veta ou apoia, diz, olha aí o da Covid, quanta coisa nós conseguimos através da lei. Não foi? Se um grupo não queria vacina, o grupo que queria foi lá, fez as petições e o Supremo Tribunal Federal o que fez? Autorizou a vacina. Olha a vacinação infantil aí. Muita gente falando muito besteira. Esquece que a criança toma vacina desde que ela nasce. E crianças estão morrendo. Hoje mesmo eu estava vendo uma mãe falando, dando uma entrevista, que a filhinha dela de 2 anos já pegou Covid 2 vezes. 2 anos. A menina já teve Covid 2 vezes. E ela querendo a vacina para ver se a filha dela toma vacina, porque ela está com medo. A menina tem uma imunidade muito baixa, diferente das outras crianças, que são mais resistentes, né? E já pegou Covid 2 vezes. E a segunda vez
Foi grave. E aí nós conseguimos, diante de pressões, Supremo aqui e outra ali, as coisas estão caminhando. Agora, partir para indisciplina não vai dar certo. Vai ter problema dos dois lados. Todo mundo sabe o que é uma revolução. Ninguém sai ganhando nessa história. Você tem morte, injustiça dos dois lados. Por isso que ele diz: todo homem que se submeta às autoridades constituídas, sejam elas na terra ou no plano espiritual. E isso não quer dizer que você tenha que submeter aqui, quer dizer, abaixar a cabeça e aceitar tudo. Não é isso que está sendo falado aqui, tá? Existem meios. Agora, em relação às autoridades espirituais, aí é diferente, sabe por quê? Porque a autoridade espiritual, o espírito puro, o espírito superior, ele não tem vaidade, orgulho e egoísmo, que as autoridades da Terra têm. Então, se o fato, o acontecimento vem através das autoridades espirituais, nós temos que nos submeter totalmente, porque eles são nossos irmãos mais velhos e estão seguindo as ordens do Senhor. Aí não cabe ir a Supremo nem se rebelar, porque eles, aí é muito mais difícil falhar. Mas... Rose, Oi, pode falar. porque as autoridades espirituais, elas estão exercendo a lei de Deus, né? Exatamente. Eu posso até não gostar. Aí a gente tem que acatar. Eu posso até não gostar, mas não tenho argumento para contestar. Não tenho. Não tem argumento. Seja por o amor ou por a dor, a gente vai ter que acatar a lei de Deus. Perfeita colocação. Perfeito. A da terra, eu posso contestar. Eu posso dizer isso está errado. Por exemplo, vamos dizer que uma autoridade na terra que está acima de mim resolva abraçar a pena de morte. Eu não concordo, porque eu sei que isso vai de contra a vontade do Senhor. Aí eu vou, pelos meios legais, buscar contestar perante os deputados, senadores e ao Supremo essa lei. Agora... até porque se usar com a ignorância, você está desacatando a autoridade. Exatamente. Aí, do outro lado, tem um abuso de autoridade. Exatamente. Né? Então, eu vou ficar igual. Um abusa e eu violento a lei. Qual é a minha diferença? Nenhuma. Agora, quando vem de Deus, quando vem dos espíritos superiores, não há como, porque ali é a vontade do Senhor. E aqui eu trouxe para vocês, na Revista Espírita, é um artigo grande e muito bom, mas eu só trouxe um trecho, tá? É outro que eu recomendo a vocês, se puderem estudar, seria muito bom. Esse artigo, deixa que ele está na Revista Espírita de março de 1868. Eu já tinha apresentado para vocês um artigo parecido com esse, não totalmente parecido, de fevereiro de 1868, que trata desse assunto. Esse é uma ampliação daquele outro, tá? O que eu trouxe anteriormente foi um de fevereiro de 1868. Esse é de março de 1868. Comentários sobre os Messias do Espiritismo. Os Messias do Espiritismo são esses espíritos superiores ou espíritos puros que já chegaram a uma escala bem superior. E é assim que Kardec, que o texto é de Allan Kardec, escreve na Revista Espírita. Assim como se reconhece a qualidade da árvore por seu fruto, o verdadeiro Messias será reconhecido pela qualidade de suas obras e não por suas
pretensões. Porque os tais messias humanos, os messias encarnados, eles são muito conhecidos pelas pretensões deles. Mas o Messias verdadeiro, aquele espírito que já chegou a um nível muito elevado, ele é reconhecido pela qualidade das suas obras e não por sua pretensão, porque ele não tem mais essas pretensões, porque o orgulho e vaidade dele praticamente não existe. Não são os que se proclamam, porque talvez eles próprios se ignorem. Então, o verdadeiro Messias, ele não se proclama. Ele não diz, gente, olha aqui, eu sou o Messias. Porque talvez eles próprios nem tenham conhecimento que ele é o Messias. Vários estarão, olha o verbo está no futuro do presente, tá? Na terceira pessoa do plural. Vários estarão na Terra, no planeta Terra, sem ter sido reconhecidos. Então ele diz que vários Messias virão à Terra, estarão na Terra no futuro, e nós nem saberemos que eles por aqui passaram. É vendo o que terão sido e o que terão feito que os homens dirão, como disseram do Cristo, aquele devia ser o Messias. Então, depois que eles passarem, lembra de João Batista, quando Jesus falou? Eles disseram, Senhor, quando Elias virá? Elias foi um grande profeta. E o Senhor disse assim, Elias já veio. Foi João Batista. E vocês nem o reconheceram e fizeram com ele o que fizeram. Um grande profeta veio e ninguém reconheceu que era Elias, um dos maiores profetas da antiguidade. Nem o reconheceram. Viram um homem pregando no deserto e ninguém reconheceu. E ele era o grande profeta Elias, dito por Jesus. Quanto a isso, não tem dúvida. Foi Jesus que disse. E Elias já veio. E vocês não o reconheceram. E fizeram com ele o que fizeram. E aí os discípulos entenderam que ele estava falando de João o Batista. E como Jesus, depois que crucificaram ele, e começaram a analisar as maravilhas que ele tinha feito, aí disseram, aquele devia ser um Messias. Mas muitos não reconheceram Jesus como Messias. Messias quer dizer, nós vamos ver aqui o sentido verdadeiro, ninguém reconheceu, muitos não reconheceram, a não ser aquele grupo que estava mais próximo dele. E olhe lá, só perceberam depois. Porque Jesus nunca saiu batendo no peito e dizendo, eu sou o grande, o poderoso Messias. Ele dizia, eu sou o enviado de Deus. Há 100 pedras de toque para reconhecer os Messias e os profetas de contrabando. Profetas de contrabando já dá para entender o que significa, né? A definição do caráter dos que são verdadeiros, tá? É antes feita para desencorajar os contrafatores do que para os excitar a representar um papel que não tem força para desempenhar e só lhes acarretaria de sabores e, ao mesmo tempo, dar aos que tentassem abusar os meios de evitar serem vítimas de sua velhacaria. Então, ele quer dizer o seguinte, há inúmeras formas de você reconhecer o verdadeiro Messias, que é o verdadeiro enviado, dos profetas de contrabando. São aqueles que se dizem profeta e não são. A definição do caráter dos que são verdadeiros é de tal forma que acaba desencorajando aquele que não é e que quer dizer, do que para os incitar, do que para os incentivar a representar um papel, a dizer que eles são algo que eles não são. Porque abraçar isso traria muita dificuldade. Quando você analisa o caráter de um Messias, se você quer mistificar dizendo ser o Messias, você olha assim, você quer dizer que eu vou ter que fazer tudo isso? E já até desisto. Não vou conseguir.
tá? E, ao mesmo tempo, dá aos que tentassem abusar os meios de evitarem serem vítimas de sua velhacaria. Nesse texto, antes desse item 4, tem mais 3 itens que eu não coloquei. Eu comecei com esse item 4, que ele diz assim: parece que algumas pessoas temeram que a qualificação de Messias espalhassem sobre a doutrina um verniz de misticismo. Por quê? Porque tem algumas pessoas que elas começam hoje, principalmente falando da doutrina, é uma preocupação muito grande de que a doutrina não se torne uma coisa mística, uma coisa igrejeira, sabe? Então, quando eles falam, vem uma pessoa que está sempre falando em oração, falando, lembrando dos evangelistas, lembrando de Pedro, de Paulo, lembrando de Maria, eles já ficam assim. E esse cara está tentando trazer uma coisa de outra religião, que aí no caso é da religião católica, para o espiritismo. E aí ele começa a chamar essas pessoas de místicas. Porque o espiritismo não tem nada disso e o espiritismo é progressista. Então não tem esse negócio de falar de Francisco de Assis, de Maria Nazaré, porque isso é misticismo. Olha o que Kardec diz aqui. Para quem conhece a doutrina, ela é, de ponta a outra, um protesto contra o misticismo, pois tende a reconduzir todas as crenças para o terreno positivo das leis da natureza. Então, a doutrina não é mística. Todos os fenômenos são explicados dentro da doutrina espírita pelas leis da natureza. Se acontece um fenômeno e eu não o compreendo, eu não posso chamá-lo de milagre. Porque esse fenômeno se produziu por uma lei. Só que eu ainda não conheço essa lei. Por isso eu não posso explicá-la. Mas milagre não é. E tem muitos fenômenos que são inexplicados para nós, porque a ciência ainda não conseguiu compreender as leis que promovem esse fenômeno. Então, a doutrina nunca foi mística, ela nunca abraçou o milagre. Mas, entre aqueles que não conhecem a doutrina, há pessoas para as quais tudo que sai da humanidade tangível é místico. Tá? Então, nós não temos que nos preocupar com a opinião dessas pessoas. Porque tem pessoas que são assim. Eu não sei explicar o fenômeno. Isso aí é misticismo, né? Isso aí, o fulano está dizendo que isso é milagre. Ele é místico. Não, ele não é místico. Ele só não sabe explicar aquele fenômeno. Ele usa uma outra palavra, ele diz que é um milagre. Mas nós não temos que nos preocupar com essa opinião. Não temos que nos preocupar. Nós sabemos que não existe isso. A palavra Messias é outra coisa que a gente tem que prestar bem atenção. Ela é empregada pelo Espiritismo em sua acepção literal. Messias não quer dizer santo. Messias não quer dizer divindade. Messias quer dizer mensageiro. A palavra Messias é empregada pelo Espiritismo em sua acepção literal, quer dizer, pura, direta. Messias é o mensageiro, é o enviado, a abstração feita da ideia de redenção e de mistério particular aos cultos cristãos. Olha aqui o que está escrito na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Nós já lemos, eu vou ler de novo. Qual o tipo mais perfeito? Tipo, indivíduo, ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir
de guia e modelo: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pôde aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Sem ter medo de ou querer ofender suscetibilidades, ele diz aqui, Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, tá? É o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Mas vamos dizer que um espírito saia da Terra depois de ter caminhado todos os graus da escala espírita na Terra. Tenha chegado ao nível de conhecimento, de pureza fantástico. Talvez Deus envie um outro modelo para ele. Um outro modelo para esse grupo. Que ele poderá aspirar onde ele estiver. Entenderam? Então, a palavra Messias, quando a gente escuta, né? Por exemplo, quando a gente escuta assim nas religiões, tem que, ele é o Messias. Aí fica aquela coisa, né? Parece Deus na Terra. Como algumas religiões acreditam que Jesus é Deus encarnado. E dizem isso. Não! A palavra Messias quer dizer mensageiro, enviado, tá? Aquele que Deus nos enviou para que nós possamos segui-lo, aprender com ele, seguir seus exemplos. É isso, de forma clara, sem misticismo. O espiritismo não tem que discutir esses dogmas, milagre, essas coisinhas que não são de sua alçada. Diz o sentido no qual emprega essa palavra para evitar qualquer equívoco. Entendeu? Messias é isso. E o Espiritismo deixa isso bem claro para evitar qualquer equívoco, deixando cada um crer conforme a sua consciência, que não procura perturbar. Se o outro quer acreditar que Jesus é Deus encarnado, é problema dele. Mas nós não vamos apoiar. Se o sujeito quer acreditar que existe um milagre, é problema dele. Deixa cada um crer conforme a sua consciência, que não procura perturbar. Assim, para o espiritismo, todo espírito encarnado, todo, para cumprir uma missão especial junto à humanidade, é o Messias. Na acepção geral da palavra, é um mensageiro, é um enviado. Isto é, um missionário ou enviado, com a diferença, entretanto, que o vocábulo Messias implica mais particularmente a ideia de uma missão direta da divindade. Então, quando você tem o Messias, você pode usar o vocábulo missionário, você pode usar o vocábulo enviado, todos eles são mensageiros. Todos eles são mensageiros. A serviço do Senhor, Pai, o Deus Criador. Mas, quando você usar o vocábulo, a palavra Messias, você usa para se referir a alguém que tem uma missão mais especial, mais direta de Deus. Lembra que Kardec usou a palavra alma para se referir aos encarnados, espíritos desencarnados? Então, Kardec está querendo dizer o seguinte, para não fazer aquela salada, Messias, missionário, enviado, mensageiro, vamos fazer o seguinte, todos são mensageiros. Todos têm uma missão. Todos nós temos uma missão. Está lá na questão que trata da escala espírita.
é a questão, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, papapá. Ele diz aqui que Deus deu para todos nós, tá? Uma missão, tá? E que nós devemos buscar desenvolver essa missão e para nos aproximarmos de Deus, tá? Então, todos nós... Aqui, a questão 115 de O Livro dos Espíritos. Quem quiser, está lá. Parte 2, capítulo 1 dos Espíritos. Progressão dos Espíritos. Questão 115. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Os Espíritos respondem. Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão. A cada um. Ele não deu missão só para o espírito puro, não. Ele deu a cada um dos espíritos que ele criou. Porque tem muita gente que acha que só o espírito puro, o missionário, o superior tem missão. Não. Na 115 está muito claro. A cada um dos espíritos que ele criou, eu, Aninha, Denise, Márcia, deu determinada missão. Qual o objetivo da missão? A missão foi dada com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente, aos poucos, à perfeição, a chegarem a ser Messias. Como é que eles vão chegar a essa perfeição? Pelo conhecimento da verdade, para aproximar esses espíritos dele, Deus, de si. Cada um tem uma missão. Cada um de nós tem uma missão. Agora, o que Kardec está querendo dizer? É igual aquela história, todos somos médios, mas o livro dos Espíritos, o livro dos médios, vai tratar especificamente dos ostensivos. Mas todos são médios. Todos nós temos uma missão, como está na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Mas Kardec diz o seguinte, então, se todos têm uma missão, todos são mensageiros. Poderão se tornar missionários, poderão ser enviados, tudo bem. Mas vamos usar a palavra Messias na acepção geral da palavra, isto é, como aquele que recebeu uma missão direta de Deus, aquele que está no topo, tá? Aquele que realmente fez toda a caminhada, aquele mais perfeito. Então ele diz aqui, missionário ou enviado, com a diferença, entretanto, que o vocábulo, quer dizer, a palavra Messias, implica mais particularmente a ideia de uma missão direta da divindade. E, consequentemente, a da superioridade do espírito e da importância da missão. Porque cada missão tem um grau de importância dependendo do grau de evolução do espírito. Daí se segue que há uma distinção a fazer entre os messias, propriamente ditos, os espíritos puros, que estão no ápice da escala dos espíritos puros, e os espíritos simples missionários. Todos têm uma missão. Então, há uma diferença a fazer entre os messias, que nós vamos usar essa palavra para aqueles como Jesus, e os simples missionários. E também o que os distingue, o Messias do missionário, que também pode ser o enviado, né? É que para uns essa missão ainda é uma prova. Porque eles podem falir. Tem missionários que receberam uma missão de Deus, mas como
ele não faz parte daqueles que estão no ápice vamos dizer, da escala dos espíritos puros, ele ainda pode falir. Só quem não fale mais é os verdadeiros messias. Esses não podem falir. Abaixo deles, qualquer um pode falir, mesmo que ele seja um missionário. Enquanto para os outros, os messias, é um atributo de sua superioridade. A prova é um atributo de sua superioridade. Do ponto de vista da vida corporal, os messias entram na categoria das encarnações ordinárias de espíritos. E a palavra não tem qualquer caráter de misticismo. Eles encarnam os messias. Jesus encarnou. E quando encarnam, tem que vivenciar tudo que o homem normal vivencia. Entendeu? Quando encarnam, tem que vivenciar as atribulações que o homem normal vivencia. Então, a palavra Messias não tem caráter de misticismo, como muitas pessoas dizem aqui, né? Oh, surgiu o Messias, como nós tivemos no início do século XX. Até aquele livro, tem um livro que me fugiu o nome agora, que conta a história é o tal do messianismo que houve lá no Nordeste, né? Era um homem que se intitulava o Messias. Eu me fugiu o nome do autor e o nome do livro. Quem se lembrar aí, fale. Então, ele conseguiu construir uma verdadeira cidade do Nordeste. E durante muitos anos, ele comandou aquele grupo de pessoas pobres, pessoas do campo, né? Ele era intitulado Messias. Havia todo um caráter muito místico em torno dele. Foi até um jornalista muito famoso que escreveu vários livros, que vai escrever a saga dele. O nome está quase vindo na minha cabeça. Eu tinha até esse livro. E vai contar toda a saga dele, né? E ele, depois, aí o exército, por volta de 1930, por aí, consegue atacá-lo e destrói todo mundo. E mata todo mundo ali. Esse era um homem que se intitulava Messias. Era o tal do messianismo, né? Então, quando a gente fala Messias dentro do espiritismo, não é essa ideia desse líder espiritual que comanda um povo para lutar, não. Isso é um caráter místico. Messias é a palavra que a gente utiliza para representar aqueles que verdadeiramente seguem a vontade do Senhor. Nós temos que lembrar aqui uma coisa, né? Jesus, em nenhum momento, ele se intitulou Deus na Terra. Ele nunca se colocou como uma divindade. Ele apenas dizia, eu estou aqui porque o Pai me enviou. Mas ele nunca disse, eu sou Deus na Terra. Isso foram as religiões que mais tarde vieram colocando isso. Mas isso nunca foi. Ele sempre fez a diferença entre Deus e ele. Tem um livro chamado, o livro é esse aqui, Os Ângulos do Cristianismo, Admoestações de Jesus e os Ângulos do Espiritismo, de Francisco Ferraz Batista. Se eu não me engano, Francisco Ferraz Batista, ele fazia parte do projeto Manuel Filomeno de Miranda, lá da Bahia. E ele desencarnou agora, eu acho que foi em dezembro que ele desencarnou, Francisco Ferraz Batista. Esse livro dele foi publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, um livro muito bom. E aqui ele vai trazer para a gente
alguns momentos aonde Jesus se coloca como um homem, um espírito encarnado, e não como Deus. Então, nós que estamos aqui na Terra, não podemos negar a altíssima envergadura da espiritualidade de Jesus, jamais, né? A espiritualidade de Jesus exalava de todas as suas atitudes. Ele tinha uma consciência muito clara a respeito de sua origem e afirmou várias vezes ter sido enviado por Deus, que ele chama de Pai, tá? Eu estou vendo aqui sobre o Francisco Ferraz Batista. Ele é o autor. Desculpe, eu fiz uma confusão dele com o pessoal do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Não é ele, não. Ele, a Denise vai saber, ele é o autor do livro Nos Tempos de Paulo, Denise. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Empresarial e é membro da diretoria da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná. Ele escreveu um livro belíssimo, Nos Tempos de Paulo, que eu e a Denise já lemos. E ele é lá de Curitiba, do Paraná. Eu que estava fazendo confusão com um companheiro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, tá? Esse é Francisco Ferraz Batista. Esse livro é maravilhoso, gente. Mas não é o Francisco Ferraz, o Francisco lá do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Depois eu vou tirar essa dúvida, porque eu sei que um amigo do Divaldo lá do projeto desencarnou agora em dezembro. Eu estava fazendo confusão com o Francisco Ferraz Batista. Mas não é ele. Ele é autor do livro Nos Tempos de Paulo. E aí ele diz aqui, a espiritualidade de Jesus exalava de todas as suas atitudes. Ele tinha uma consciência muito clara a respeito de sua origem e afirmou várias vezes ter sido enviado por Deus, que ele chama de Pai. Ele nunca se intitulou Deus. E eu tenho aqui algumas passagens do Evangelho que vocês não precisam pegar, não. Até porque não vai dar tempo. Aonde deixa isso muito claro. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 37, quem quiser anotar, João, capítulo 5, versículo 37. Jesus diz assim, e o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. Ainda em João, capítulo 5, versículo 43, Jesus diz, vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de receber. Então, olha só o que ele diz. Vim em nome de meu Pai. E quando ele diz meu Pai, ele está querendo dizer o Pai no nível de conhecimento que ele tem do Pai, que é diferente do nível de conhecimento que eu tenho. Porque quando Jesus diz meu Pai, nosso Pai e teu Pai, são 3 ângulos diferentes. Não vamos falar agora aqui sobre isso. Mas quando ele diz meu Pai, é como ele entende Deus. Totalmente diferente de nós. Né? O nosso entendimento de Deus está muito abaixo do entendimento do Pai para Jesus. Né? Então ele diz aqui, eu vim em nome de meu Pai, mas vocês não me receberam. Se outro vier e diz no próprio nome, né, em seu próprio nome, vocês vão até receber. Entendeu? E aí também, João, capítulo 6, versículo 57, Jesus diz assim, assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Comer a minha carne quer dizer caminhar na terra e seguir os meus ensinos. E em João, capítulo 10, versículo 36, ele diz assim, como acusais de blasfemo, que eles acusavam Jesus de blasfemo, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse, sou filho de Deus? Então vocês estão me chamando de blasfemo, porque eu disse que sou filho de Deus, mas eu vim por ordem do Pai. E em João, capítulo 12, versículo 49, ele diz, em verdade,
Não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que o que ele está dizendo, o que ele disse para nós e o que ele ensinou para nós foi Deus que prescreveu para ele. Quando a gente vai no médico, o médico não prescreve uma receita para gente. Deus diz para ele, vá lá, fale isso, ensine assim, assim, assim. Ele veio e fez. Então, a boa nova, o evangelho, é de Deus. Deus disse a Jesus, vá até lá e leve as minhas notícias para o meu povo, para os meus filhos. Então, tudo que ele disse, tudo que ele ensinou, foi Deus que prescreveu para ele. E aqui, né, quando nós falamos, nós dizemos que do ponto de vista corporal, os Messias entram na categoria das encarnações ordinárias de espíritos e a palavra não tem caráter de misticismo. Outro ponto a ser analisado, e nós já entendemos aqui que Jesus nunca se chamou Deus, muito pelo contrário, são os homens que fizeram isso. Há uma outra questão que a gente precisa analisar e conhecer. O que eu vou colocar aqui não está na Revista Espírita. São comentários, reflexões que nós fizemos. Vamos entender o que são vicissitudes. São as palavras que a gente usa, né? Experiências que a vida corporal apresenta. Um espírito puro, quando encarnado, como Jesus, enfrenta as vicissitudes da vida corporal. Jesus teve fome, porque ele tinha um corpo humano, teve sede. Jesus enfrentou o calor. Jesus enfrentou o frio. Jesus enfrentou calúnias. Jesus foi chamado de blasfemo. Jesus foi preso. Jesus apanhou. Jesus foi torturado. Jesus foi assassinado. Certo? São as vicissitudes que todo homem encarnado pode enfrentar. Pedro passou fome? Passou. Frio? Passou. Foi preso? Foi. Foi torturado? Foi. Foi assassinado? Foi. Paulo de Tarso passou por vicissitudes? Passou. João passou. O homem lá que saía pela rua falando de Jesus. Se o soldado romano não gostou, pegou, bateu, prendeu, matou, enfrentou vicissitudes? Sim. Um espírito puro, um Messias, como nós já entendemos, o que significa Messias, quando está encarnado, enfrenta as vicissitudes da vida corporal. Deus não dá para ele um corpo blindado. Deus não diz para ele assim, ó, vou te dar um corpo que você não vai sentir dor. Podem te bater à vontade, você não vai sentir dor. Vou te dar um corpo onde você pode ficar uma semana sem comer que não vai ter fome, nem vai ter sede. Vou te dar um corpo onde você não terá necessidades fisiológicas. Deus não faz isso. Se o espírito puro encarnou, ele vai ter que enfrentar todas as vicissitudes da vida corporal. O corpo dele não é fluídico, o corpo dele é humano como qualquer outro. Só que essas vicissitudes, essas dificuldades, para ele não são provas. Não são provas. São dificuldades que ele tem que passar, porque ele tem um corpo de carne, mas não são provas. Ele tem uma missão, vai enfrentar vicissitudes, mas não são provas. Mas existem missões que alguns espíritos abraçam, lembra? Dos missionários, que são provas. Algumas missões são provas, mas a dos espíritos puros, né? A missão deles não são provas. Expiações. As dores. O que são expiações? As dores,
as dificuldades, injustiças que sofrem os espíritos como consequência de seus equívocos. Então, os espíritos puros não passam por expiações. Como o sofrimento moral, a expiação, ela se verifica no estado errante. Todo mundo sabe que é o estado errante. É o estado dos espíritos que ainda não são puros. Todos os espíritos que ainda não são puros podem falir. Percebeu? Ah, mas aquele espírito é superioríssimo, né? Aqui, aqui, ó. Olha o que o Kardec diz aqui. O que os distingue dos messias para os missionários é que para uns o Messias, a missão, ou melhor, que os missionários, a missão ainda é uma prova, porque podem falir, enquanto para os outros, Messias é um atributo de superioridade. Então, aqui, como o sofrimento moral, a expiação, só se verifica no estado errante, estado dos espíritos que ainda não são puros. A expiação pode produzir sofrimento corporal durante a encarnação e pode produzir dores morais na alma enquanto na erraticidade. Então, se eu estou encarnada, eu passo por um sofrimento, eu não passo por uma expiação, porque a expiação é um sofrimento moral, que normalmente eu vou ter no estado de erraticidade, depois que eu desencarno. Enquanto eu estou aqui, eu estou passando por sofrimentos corporais, tá? E esses sofrimentos corporais vão me produzir dores morais depois que eu desencarnar. E aí eu vou expiar no plano espiritual. Toda expiação é um sofrimento moral, é uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação, tá? Prova é o sofrimento que também nos educa. Então, muitas vezes, o espírito, ele pede uma prova ao Senhor. O Senhor, vendo que ele tem condições de abraçar a prova, concede. Mas aquela prova não é uma expiação. Não é um sofrimento moral. É uma oportunidade que o espírito está tendo de quê? Crescer, evoluir. Então, se alguém não entendeu alguma coisa, pergunta, tá, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Responde alguém, por favor. Ninguém? Gente... Estamos. É que nós fizemos sinal. Sim. Eu fico com medo que tenha congelado, tá? Então, olha aqui. As vicissitudes são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiações para o passado. Então, às vezes, eu passo, olha aqui, ó, vicissitudes, experiência que a vida corporal apresenta. Então, essa experiência que eu vou viver, essa dificuldade que eu vou enfrentar, pode ser uma prova para o futuro. Ora, se eu passei muito bem por ela, que maravilha. Mas, ao mesmo tempo, eu posso também estar expiando algo do passado. Então, uma expiação é consequência de um ato infeliz praticado pelo espírito. E a prova é algo que eu escolho viver para acelerar o meu processo evolutivo. A expiação pode ser escolhida pelo espírito, mas também pode ser imposta. Né? Então, podemos ter dois tipos de missão. No sentido lato, que é a geral. Sentido lato, que é a geral. Qual é a missão dos espíritos no aspecto geral? A missão dos espíritos é instruir e auxiliar. E no sentido restrito, observada pelas grandes coisas que o espírito realiza. Então, a missão ela tem esses dois sentidos.
O sentido geral, que é de instruir e auxiliar, e o sentido restrito, que é realização de grandes obras a serviço do Senhor. Vamos dar uma olhadinha aí no Livro dos Espíritos, questão 575. Se alguém não estiver entendendo alguma coisa, fala, tá, gente? 575. As ocupações, parte segunda, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que o homem tem realmente na Terra uma determinada missão? E os espíritos respondem: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, você vai perceber se o que uma pessoa está fazendo é uma missão verdadeira, uma missão de peso, pelas grandes coisas que ele está realizando e pelo progresso que essa realização leva outras pessoas a conquistar. Percebeu? Então você observa, nossa, aquele espírito está fazendo um trabalho fantástico. E o trabalho que ele está realizando está levando outras pessoas a progredirem, a crescerem. Opa, isso é uma missão. Isso é uma missão. É isso que está falando. Né? Agora vamos voltar à Revista Espírita, continuando aqui na Revista Espírita. Esse comentário foi reflexão do nosso estudo. Comentário sobre o Messias do Espiritismo, da Revista Espírita, março de 1868. Kardec diz assim: todas as grandes épocas de renovação viram aparecer Messias, encarregados de dar impulso ao movimento regenerador e dirigir. De tempos em tempos aparece alguém que faz alguma coisa que mexe, não é? E dá um impulso ao movimento regenerador e o dirigir. Olha aí o nosso querido companheiro Santos Dumont. Santos Dumont. Lembrando que a palavra Messias, né, é o mensageiro. É um mensageiro. E ele pode ter sido um missionário. Olha a importância do avião, gente. Revolucionou toda a sociedade. Mas, como Kardec disse aqui, olha lá no início, os simples missionários, eles cumprem missões, e essas missões para eles ainda são provas, porque eles podem falir. Eu não estou dizendo aqui que o Santos Dumont faliu na missão dele, eu acho que não. É que no final da vida dele, ele teve um problema psíquico, uma depressão, uma doença, e ele acabou se suicidando. Mas a missão dele, ele realizou. Inventou o avião e botou no ar. E hoje, quantas maravilhas são realizadas com o avião. Aí tem gente que diz, mas é da guerra. Mas isso aí é problema do homem. O homem que usa mal o instrumento. Entendeu? Então, todas as grandes épocas de renovação viram aparecer Messias. O descobridor da penicilina, não é? Aquele que encontrou, eu não vou dizer os nomes, porque na minha cabeça é tanta coisa que eu não vou me lembrar, a vacina da paralisia infantil, Grambel, olha o telefone, não é? Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Vital Brasil. Gente, não são missionários? São missionários. Olha o trabalho que esses homens
desenvolveram, e os que estão por aí, esses que estão elaborando as vacinas contra o Covid, AstraZeneca, Pfizer, quem são esses homens? Estão trabalhando a serviço de quem? A serviço de Deus. A serviço de Deus. Tem alguma dúvida, alguém? Quantas pessoas eles estão salvando com a vacina? Então, ele diz aqui, Kardec diz, sendo a época atual, isso ele escreveu lá no século XIX, uma das de maiores transformações da humanidade. Terá também os seus messias. Todos esses homens que eu falei aqui, Grandel, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, esqueci o nome do inventor, não, do descobridor da vacina da paralisia infantil. Inclusive, eu dei o nome dele na biblioteca da minha escola. É Sabin? Sabin, o da penicilina também, porque é o antibiótico. Quanto? Né? O inventor da lâmpada elétrica. Quantos homens? O da máquina a vapor. Então, está aqui. Sendo a época atual uma das de maiores transformações da humanidade, terá também a época atual, e vamos estender até o século XXI, os seus messias, que a presidem já como espíritos. Quer dizer, ele está querendo dizer o quê? Que esses homens, quando estão no plano espiritual, eles estão trabalhando, já estão trabalhando na sua missão. Entendeu? Kardec está dizendo, terá também os seus messias que a presidem já como espírito. Lembra da nomenclatura dele, alma para encarnado, espírito para desencarnado. Por isso que ele diz que a presidem já como espíritos, já como desencarnados, e terminarão sua missão como encarnados. Eles começam a realizar a missão deles no plano espiritual, no estado de erraticidade. Muitas vezes, alguns ainda estão espiando. Lembra? Expiação, sofrimento moral que acontece na erraticidade. Eles ainda não são espíritos puros, podem até falir, mas eles começam a trabalhar na espiritualidade. Já presidem as suas missões como espíritos. Por isso que é bom a gente estudar o livro dos Espíritos, a gente vai entendendo as coisas. E concluirão sua missão quando eles encarnarem. E aí eles vão colocar na matéria o trabalho que eles começaram a realizar no plano espiritual. Aí Kardec diz assim, sua vinda, a vinda desses messias, desses missionários, que ele chama aqui, ó, em cima, ele diz, são os missionários, os simples missionários, tá aqui, ó, simples missionários, né? Porque não são puros ainda. Os simples missionários. A vinda deles não será marcada por nenhum prodígio. E Deus, para os tornar conhecidos, não perturbará a ordem das leis da natureza. Nenhum sinal extraordinário aparecerá do céu, nem na terra, e não serão vistos descendo das nuvens, acompanhados por anjos. Nascerão, viverão e morrerão como o comum dos homens, e sua morte não será anunciada ao mundo, nem por terremotos, nem pelo obscurecimento do sol. Ele está falando aqui que Jesus, quando chegou à Terra, ele não chegou, ele iniciou a missão dele no plano espiritual. Lembra? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, ele estava lá, presidindo a missão dele. Chegou um momento que ele encarnou para concluir a missão dele. Tá aqui, ó. E terminarão sua missão como encarnado. Ele não chegou aqui com estrela atravessando o céu, aqueles prodígios que o folclore religioso conta. Por quê? Gente, eu vou ter que esticar um pouquinho só para a gente concluir isso, para não ficar perdido o comentário. Eu sei que já estava da hora de a gente encerrar, mas só para concluir. Quando você tem na sua religião um ícone,
Normalmente, o povo antigo não queria dizer assim, ó, o grande líder da nossa religião nasceu numa estrebaria, era filho de um carpinteiro, de uma dona de casa, nasceu como Joãozinho da esquina nasceu, e morreu como um bando de gente morre, na minha época lá, morreu na cruz entre dois ladrões. Não vai ser assim. Ele vai ter que colocar alguma coisa para ser o tchan, 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 tchan. Então Jesus nasceu e a estrela de Belém atravessou o céu para mostrar o pessoal que estava lá no campo cuidando dos animais, aonde o Messias estava, entendeu? E vieram 3 reis magos do Oriente nos seus camelos cobertos de ouro, e deixaram ouro, deixaram mirra, sabe? Que coisa bonita, lindo. E quando ele morreu na cruz, o céu ficou escuro, trovões, a terra rachou, caiu aquela tempestade, e o sangue de Jesus correu pela terra. No filme Ben-Hur, até mostra assim, aquela chuvarada descendo, e o sangue correndo pela água, pela terra, e todo mundo saiu correndo desesperado. Por quê? Tem que fazer isso aí. E olha o que Kardec diz. A vinda de um Messias, ou de um grande missionário, ou um simples missionário, como ele diz lá, não será marcada por nenhum prodígio, porque Deus não precisa disso. Ele está encarnando um espírito. E como não tem privilégio para ninguém, por que eu vou mandar tocar os tambores porque ele nasceu? Sua vida não será marcada por nenhum prodígio, e Deus, para os tornar conhecido, não perturbará a ordem das leis da natureza. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para todo mundo saber que ele nasceu. Nenhum sinal extraordinário aparecerá no céu nem na terra, e não serão vistos descendo do céu, descendo das nuvens, acompanhado por anjos, como a gente vê nas histórias religiosas do passado. Nascerão, viverão na terra, enfrentando as vicissitudes, as dificuldades, e morrerão como o comum dos homens morre. Falência dos órgãos vitais. Morreu, morreu. E sua morte não será anunciada ao mundo, nem por terremotos, nem pelo obscurecimento do sol, que todo mundo diz, né? Quando Jesus morreu, a lua cobriu o sol, aí teve o eclipse, aquela coisa toda, né? Nenhum sinal exterior os distinguirá. Assim como Cristo em vida não se distinguia dos outros homens. O Cristo na terra era um homem como outros homens. Entendeu? Nenhum sinal, não vai ter quando ele andar pela rua uma estrela em cima da cabeça dele para dizer, esse é o Cristo. Não vai ter uma auréola em volta dele, esse é o Cristo. Não, não. Nada, pois, os assinalará a atenção pública, a não ser a grandeza de suas obras, a sublimidade de suas virtudes e a parte ativa e fecunda que tomarão na fundação da nova ordem das coisas. O que vai distingui-los dos outros homens não vai ser a estrela que vai estar na cabeça, não vai ter a auréola na cabeça, não. O que vai distingui-lo dos outros homens será a sua moral, a grandeza da sua obra, a sublimidade de suas virtudes e a parte ativa e fecunda que tomarão na fundação da nova ordem das coisas. Por isso que a resposta dos espíritos à questão 575 é a seguinte: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz os seus semelhantes. É assim que nós poderemos reconhecer um homem que tem na Terra uma grande missão. Porque corporalmente ele vai ser igual a todos os outros. Vai nascer como todo mundo nasceu, vai viver como a maioria vive e pode morrer como a maioria morre. Nós iremos distingui-los pelas suas obras,
pelas suas virtudes. É assim. E aí ele continua aqui, né? A antiguidade pagã fez desses grandes espíritos deuses. A história os colocará no panteão dos grandes homens, dos homens de gênio, mas, sobretudo, entre os homens de bem, cuja memória será honrada pela posteridade. Então, o Santos Dumont, né? Um Sabin, um Oswaldo Cruz, um Vital Brasil, um Carlos Chagas, um Grambel, um Sócrates, um Michelangelo, eles serão lembrados como homens de gênio, mas, sobretudo, como homens de bem, que fizeram algo que realmente ajudou o progresso da humanidade. Tais, já encerrando aqui, tais serão os messias do espiritismo. Grandes homens entre os homens, grandes espíritos entre os espíritos. Marcarão sua passagem por prodígios da inteligência e da virtude, que atestam a verdadeira superioridade. Porque é isso que atesta a verdadeira superioridade do espírito. A sua inteligência, a sua virtude, o amor que ele demonstra pelo semelhante, tá? Então é isso que atesta a verdadeira superioridade. Muito mais que a produção de efeitos materiais, que qualquer um pode realizar. Basta ser um médium bom. E quando eu digo um médium bom, eu não estou dizendo bom médium. Bom médium é um médium evangelizado. Médium bom é aquele que é bom nas técnicas. É um grande técnico da mediunidade, mas que às vezes não é moralizado. Então, não são esses efeitos materiais que vai distingui-lo. Este quadro, e aí ele até faz um comentário prosaico aqui, este quadro um pouco prosaico talvez faça cair em algumas ilusões. Talvez a gente vai dizer assim, mas poxa, era tão bonito ver quando Jesus morreu na cruz, aquele estrondo, né? Trovões, raios, chuva, a terra rachar, o sangue descer, a estrela de Belém, né? Poxa, Jesus era um homem como eu. Corporalmente sim, moralmente não. Mas é assim que as coisas se passarão. Moralmente não, mas um dia eu poderei ser. Basta que eu tenha vontade disso. Não é? Todos nós poderemos ser. Mas é assim que as coisas se passarão. Muito naturalmente. E os seus resultados não serão menos importantes por não serem rodeados das formas ideais e um tanto maravilhosas com que certas imaginações se comprazem em os cercar. É assim que as coisas vão acontecer, gente. É assim. E não é porque ela vai ser assim, naturalmente, que ela deixará de ser importante. Como muita gente acredita que precisa daquele tchan, 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 para que seja uma coisa fantástica. Esse texto, gente, é maravilhoso. Esse texto de Kardec. E ele continua, tem muito mais coisa, tá, gente? São dois textos. Um é de fevereiro de 1868, outro é de março de 1868, esticando. Então, Kardec vai tirando aquela coisa, né? Eu vou ver o filme da vida do Cristo, não é isso? Aí não tem aquela coisa toda, né? Aquela coisa má. Não tem. Kardec diz, não tem nada disso. Você tem Messias. Messias é, a palavra Messias, no aspecto geral, é como médiuns. Todos nós somos médiuns. Então, todo aquele que faz a vontade do Pai é Messias. É mensageiro, é enviado. Mas aí Kardec começa a entrar por reducionismo. Vamos reduzir o negócio aqui. Está lá no livro dos médiuns. Vamos chamar de médium mesmo o ostensivo. Não é isso que Kardec fala? Vamos chamar de médium mesmo o ostensivo. Aí Kardec diz aqui, vamos chamar de Messias aquele que é puro. Todo mundo é Messias. Todo mundo é mensageiro, que Messias quer dizer mensageiro. Mas vamos fazer o seguinte, para não ter confusão de palavra,
Vamos chamar Messias ao espírito puro. Os outros vamos chamar de missionários. Ele até botou assim, ó, simples missionários. São os espíritos superiores. Os espíritos superiores. Esses ainda podem falir. Por quê? Porque eles não são puros. Aí aquela pessoa que vive dentro, não se aprofunda no estudo, e ainda é um pouco mística, ela diz assim, ai, me deu até uma dor. Quer dizer que o espírito superior ainda pode falir? Kardec diz, sim. Só os messias, aqueles que estão no ápice da escala dos espíritos puros, não podem mais falir. Os outros, sim. Jesus passou por vicissitudes, um monte. Imagina o calor naquela época. Atravessar aquelas estradas, devia ser um calorão danado, né? Ele enfrentou calor, enfrentou frio, levou pedrada, levou cusparada no rosto, levou esbofeteado, espancado, preso na cruz e morto. Isso é vicissitude. Mas essas vicissitudes para ele não eram provas. Entendeu? Não eram expiações. Entendeu a diferença? Então, um espírito puro encarnou na Terra, tem que viver a vida de homem. E Deus não vai mudar isso só porque é o espírito puro. Encarnou aqui, vai ter que passar por isso. Só que as dificuldades que você vai passar não são expiações. Agora, aquele outro que veio com você, que é um missionário também, ele ainda tem a missão dele, ainda é uma prova. Ele vai enfrentar dificuldades. Ele até pode falir. Então, a gente tem que entender isso. Vicissitudes não significam expiações. Nós temos pessoas, e o Kardec, nesse texto, ele vai falar também, que estão realizando missões por aí que talvez já sejam até Cristos. E que ninguém sabe. Ele nasceu, nenhum trovão estourou, ele viveu, ele realizou a missão dele, ele morreu e ninguém ficou sabendo. Só talvez mais tarde a gente vai saber. Vieram realizar a tarefa que Deus mandou que eles realizassem. Kardec disse isso aí. Muitos Cristos virão. E a gente, muitas vezes, não vai saber nem o nome deles. Grandes espíritos chegarão à Terra, como João Batista. Lembra? Elias, o grande profeta. Jesus disse, mas Elias já veio. E vocês nem o reconheceram. Falam tanto de Elias, esperam tanto Elias, e Elias veio. Elias passou por aqui, cumpriu com a missão dele, e vocês fizeram com ele o que fizeram, não o reconheceram. Quantos Cristos poderão vir à Terra e nós não os reconheceremos? Mas, se a gente observar as ações, a gente poderá identificá-los. Porque essa é a única maneira de você identificar um grande missionário. É o que está na resposta da questão 575. Pelas grandes coisas que operam, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Pode falar. Se nós tivermos olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir, Jesus mesmo falou. Se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir.
a gente vai conhecer o grande missionário e até o Cristo. Porque foi o que nós estudamos aí. O Cristo, o grande missionário, começa. O Jesus permanece, né? E ele, entre nós. sim, É, ele nós começa a realizar a obra dele no plano espiritual. Ele começa a realizar lá. Preparar tudo, preparar quem vai vir junto dele para ser seus amigos, seus companheiros, como Jesus. Olha os 12 que vieram com ele. Ele poderia cumprir a missão sozinho? Sim, mas muito mais fácil com 12, ajudando, não é? Então ele preparou esses 12 e preparou também outros que só viriam depois que ele morresse. Porque tem outros que vieram alguns anos depois que ele morreu. Então ele foi preparando tudo, até que chegou o momento que ele tem que encarnar. Então é assim. Os espíritos, eles presidem, eles começam de antemão a trabalhar. Tem muito Cristo preparando a sua missão lá no plano espiritual. Daqui a um tempo ele vai encarnar. Esses missionários que vieram, e a gente não pode deixar de dizer que o Seib, quantas crianças ele salvou. Eu estava vendo essa semana que foi comemorando, eu acho que 100 anos, de uma cientista, a única mulher cientista que ganhou 2 prêmios Nobel. Ela foi, vamos dizer assim, a descobridora da energia nuclear, vamos dizer, do urânio, né? Até se falou muito dela. E ela morreu de câncer porque ela não sabia que podia, como manipular esse elemento rádio, né? É que minha memória para os nomes estão horríveis. Então, ela morreu de câncer. E até hoje, o material dela, que ela usou naquela época, está tudo no museu, numa caixa de chumbo, porque a radioatividade ainda está lá. Mas olha quantos benefícios o rádio realizou. Ela deu o sacrifício. Madame Curie, né? Ela deu o sacrifício da sua própria vida. Ela ganhou 2 prêmios Nobel, um de física e um de química. Parece que é o único cientista que até hoje ganhou 2 prêmios Nobel. Foi ela, um de física e de química, Madame Curie. Eu pergunto, não é uma missionária? Agora, ela começou o trabalho dela só assim que ela encarnou? Não, ela começou lá, no plano espiritual. Até que ela encarnou. Gente, nós temos eletricidade gerada através da energia nuclear, nós temos aparelhos de medicina para exames utilizados com a energia do rádio, da radioatividade. E ela trabalhou com isso sem saber, logicamente o espírito sabia, mas ela, a personagem, que ele era radioativo, que poderia matá-la. E ela morreu devido à radioatividade. Até hoje, ninguém pode tocar em nada que ela usou. Os estudos dela, os materiais dela estão no museu, todo assim. Então, quando um cientista quer usar, ele tem que assinar um termo de responsabilidade, ele tem que se paramentar de todo aquele material, aquela roupa, né? Para entrar, para ver a pesquisa dela. Porque essa radioatividade ainda vai durar aí uns 500, 600, nós sabemos como é que é a questão. Olha aí Chernobyl, 500, 600, 700. Não tivemos aquele caso em Minas Gerais? Mas ela enfrentou tudo isso. Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, o criador, né, o descobridor aí da penicilina, que eu não me lembro o nome dele agora, não são grandes missionários? Já imaginou se a gente não tivesse o antibiótico? Uma simples infecção de garganta matava.
É Fleming, não é Fleming? Acho que é Fleming. Da Alexander Fleming, se eu não me engano. Os universitários estão me ajudando aqui. Do antibiótico, Fleming. Gente, a história dele é fantástica. Passa pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vai lá e pesquisa. Graham Bell. Não precisa muito. Lembra das grandes navegações? A imprensa. Denise deve lembrar. Quem foi? Gutenberg. Já pensou se Gutenberg não tivesse inventado como organizar a tal da imprensa? A gente estaria sem jornal até hoje. Então, esses homens foram chegando através de Galileu Galilei. Se não fosse Galileu Galilei, estava todo mundo ainda achando que a Terra girava, que o Sol que girava em torno da Terra. Não é? Então foram os inventores do astrolábio que facilitaram as grandes navegações, Marco Polo, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Américo Vespúcio. Olha o Santos Dumont com relógio de pulso. Vai lá, foi ele que criou. Ele pediu ao amigo dele, Cartier, que era um relojoeiro francês, que disse assim, eu vou do avião. Já pensou se na hora que eu tiver que olhar as horas, eu tiver que meter a mão no bolso, pegar aquele reloginho redondo com a corrente, não vai dar. Aí ele falou, bota um relógio de uma pulseira para mim, para eu botar no meu pulso, que na hora que eu estiver pilotando o avião, eu só faço isso, estou vendo as horas. Pronto, aqui, ó. Então, quem são esses homens? São os missionários do Senhor que vieram com missões. Mas como não eram espíritos puros, eles ainda podiam falir. As missões deles ainda eram provas. Entendeu? Agora, os puros, não. Tinham que passar pelas vicissitudes, mas esses não iam falir. Por isso que eles são até mais raros, né? Aquele que não vai falir, isso é raro, raríssimo. A maioria vai falir, pode falir. Mas isso não quer dizer que ele não realize uma grande obra e que ajude o progresso do mundo e o progresso da humanidade. São todos messias? São. No aspecto geral, que é no aspecto lato. Mas no aspecto restrito, eles são simples missionários. Ou melhor, desculpe, no aspecto geral são messias, mas no aspecto restrito não são. Entendeu? São no aspecto geral, porque eles vêm instruir, esclarecer a humanidade. Mas no aspecto restrito, Messias é aquele que é puro, que não vai falir. São simples missionários, mas que têm uma missão maravilhosa. Então, todos nós podemos ser Messias? Todos nós somos. Todos nós somos. Mas, no aspecto geral. No aspecto restrito, não. Somos simples missionários, mas todos temos uma missão a realizar. Então, Kardec quer mostrar isso. Usa a palavra Messias para o espírito puro. Os outros, nós chamamos de missionários. E ele usa o termo simples missionário. Missionários. Mas todos estão realizando a vontade do Senhor, do Pai Criador. Então, esse texto de Kardec é maravilhoso, né? É maravilhoso. E esse comentário que eu coloquei aqui foi de reflexões, de pesquisas que eu fiz a respeito do que é expiação, do que é prova, né? Do espírito puro, que não sofre expiação, mas passa por vicissitudes. Fala, Denise. Eu gostei dessas definições aí, de expiações, vicissitudes. Manda uma cola pra gente, tá?
Eu também gostei. Eu Já vou anotei esse enviar caderno. do grupo Evangelho de Casa, Evangelho do Cepa, né? Agora é do Cepa, a revista de ontem e a de hoje. Então, quem quiser Então, texto, eu não vou botar para cada um, não. Eu vou botar, A revista Espírita daqui. eu vou botar no grupo. Aí vocês vão lá no grupo e recolhem, tá bom? Tá, Então, tudo tá bem? bom. Podemos encerrar o de hoje? Podemos? Olha, Muito bom. foi só um versículo da carta aos Romanos, capítulo 13. Vou repetir o versículo de Paulo. Agora a gente vai entender bem o versículo dele. Ele diz assim: carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todo homem se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus. Deu para entender agora o versículo de Paulo melhor? Entendeu? Deu? Então é isso aí. Então nós vamos agora, gente, encerrar o nosso. Semana que vem o outro, que é muito bom também. Então nós vamos encerrar aqui o nosso estudo de hoje. E eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de agradecimento.